E a gente dá continuidade aqui. Eu já falei sobre o Lindley, né? O agregato. Então hoje eu vou falar sobre intermédias. As catleias intermédias, as magricelas. Hoje, com melhoramento genético, elas chegam a ficar mais bujudas, pétalas, sépalas e labelo mais vigorosos, mais maiores, mais arredondados, com melhoramento genético. Mas essas daqui são espécies que não têm melhoramento genético. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre dicas de cultivo sobre essa planta, como eu as cultivo aqui, dando seguimento a essa sequência de vídeos que eu quero falar sobre uma respectiva planta. Então vamos lá. A intermédia, época de floração dela também primavera. Planta de lugar muitas vezes alagado, com muita umidade, principalmente no solo, na parte baixa, mas planta que requer luminosidade também. Bom arejamento, mais umidade. Por ela ser caneluda, ela desidrata muito fácil quando tem pouca incidência de umidade no ambiente dela. É uma planta que requer umidade no ambiente, não encharcamento no substrato, porque ela pega muito fácil podridão negra, fusário e canela seca. Essas plantas caneludas têm, como que eu posso dizer assim, um atrativo, né, para esse tipo de doença, de fungo, que é a podridão, o fusário ou canela seca. Ela pega muito quando se mantém muito molhado o rizoma e os pseudobulbos. Por isso é que eu falo, rizoma e pseudobulbos têm que flutuar sobre o substrato, nunca serem enterrados. Um sistema que eu uso, já ensinei a vocês, é plantar em substrato bem drenável. Pode ser até no mix de casca de pêssego, desde que vocês não mantenham muita umidade. Agora, se vocês plantarem no meu sistema, que é com casca de macadâmia, casca de coco, caquinhos de telha e brita, vocês fazem o plantio sem colocar esfagno algum e depois coloquem uma camada ao redor do vaso, 2 dedos longe do rizoma, que é esse cordão que joga um bulbo para lá, joga um bulbo para cá e vai jogando, entendeu? E dos bulbos, para que não haja corra esse risco desse tipo de podridão e desse fungo chamado canela seca ou fusário, ok? O que mais que eu posso dizer? É uma planta que requer umidade. Umidade, como está vendo, eu tenho muitas plantas aqui, ó. Muitas plantas da minha mãe, que conforme a gente faz a rega nessas plantas, fica sempre água acumulada nas folhas, gotículas. Essas gotículas vão se evaporando e mantêm uma umidade no ar. É o que essa planta necessita. E bastante luminosidade. Luminosidade para esta planta 60%. Tem as que ficam lá em cima, 60% é a luminosidade tipo das catleias que vocês têm aí, que muita gente tem. É a Pastoral Inocência, a Chialim. Elas ficam numa luminosidade onde não receba uma incidência de sol muito forte. O sol tem que receber luminosidade, mas não sol forte. Pode pegar uns raiozinhos de sol, mas não sol direto assim. Senão ela desidrata muito fácil esses bulbinhos aqui, ó, que essas canelinhas secas aqui, ó. Sabe, essas canelinhas finas aqui, ó, que ela tem, magricela. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. Adubação para esta planta é a adubação que vocês usam padrão, desde que não haja exagero. Ok? Adubou, vamos dizer que vocês usem um orgânico. Coloquem um pouquinho ao redor da planta, mas nunca em cima da planta. É um conselho meu. Não é que eu estou falando faça isso ou faça aquilo. Não, é o que eu faço aqui. Quem quiser acompanhar
e ver o resultado depois, e depois vir comentar comigo se deu certo ou não, aí tá bom. Porque você corre o risco de você jogar como que se diz, o adubo sobre o rizoma e coisa, ele fermentar e acabar dando um fungo na sua planta. Não que vá queimar, porque muitos não, a maioria não queima, mas ele fermenta, e conforme a fermentação, o rizoma não suporta aquela fermentação, o bulbo não suporta aquela fermentação porque você jogou em cima, e acaba fazendo um machucado na planta, onde fica uma porta de entrada para fungos e bactérias. Então, se você colocar do lado, aquilo vai se decompor, vai umedecer o substrato, e a planta vai normalmente adquirir o seu nutriente. Deu para entender? Essa aqui é a nossa intermédia, de lugares muitas vezes alagados, de lugares praianos, onde recebe muita brisa do mar e muito calor, e lugar arejado, onde receba ventilação. É uma planta, para mim, de facílimo cultivo, desde que vocês não as mantenham encharcadas. Esses tipos de plantas não podem se manter encharcadas, tá ok? O substrato tem que umedecer, molhar, né? E depois secar. Querem manter um pouco de umidade, coloque o esfagno ao redor, como eu já ensinei como é que faz, ao redor do vaso, longe 2 dedos, 1 dedo, 2 dedos da planta, porque aquele esfagno vai, digamos, se for um substrato igual ao meu, à base de brita e cascas duras e caco de telha, ele vai drenar muito rápido. Então esse esfagno vai se manter úmido por mais tempo, dando a oportunidade da planta se nutrir da sua hidratação. Tá ok? Então é isso. É um segmentozinho, vai ser um segmento para vídeos mais rápidos, onde eu dou dicas de cultivo sobre, vou dar dicas de cultivo sobre várias espécies e seus gêneros, falando sempre respectivamente de uma só planta e não ficar mais fazendo um aglomerado, tá ok? De informações para não pesar depois na cabecinha de vocês. Deu para entender? Qualquer dúvida, gente, de qualquer vídeo que eu tenho aí, tem um comentário lá para dizer: Wilson, não entendi isso. Eu venho aqui e dou uma explicaçãozinha melhor. Tá ok? Então é planta de muita luminosidade, gosta de ambiente úmido, mas que tenha muita luminosidade e calor. Tá ok? Não aconselho plantar essa planta repleta de esfagno, como eu não aconselho planta nenhuma lotada de esfagno no substrato, que a tendência é vocês terem dor de cabeça, decorrente do erro de regras. Tá ok? Então é isso. Espero estar ajudando vocês, e vocês me ajudam deixando um like, se inscrevendo, deixando um comentário, deixando uma sugestão. Tá ok? E por favor, quem for novo no canal, dá esse voto de confiança. Assistam a playlist sobre dicas de cultivo, que vocês vão, acho que, mudar de ideia ao conceito de muita coisa que vocês veem aí em relação ao excesso. Muito excesso. Ensino muitos excessos, que não há necessidade, e você vai ter esse resultado. Ó. Muitos botões para abrirem, planta florida, planta florida, planta florida, tem plantas aqui em cima floridas, que eu não exagero não. É a minha aduba, eu sou adepto ao orgânico, não uso foliar algum, porque o meu orgânico já é composto de nitrogênio, fósforo, potássio. É ainda no meu orgânico que eu mesmo faço, já vai junto cálcio e magnésio nos derivados que eu coloco, cujo qual tem aí na dicas de cultivo como é que eu faço o meu adubo orgânico. Adubo é uma coisa muito criteriosa, que o pessoal fica julgando muito, fazem muito julgamento. E muitos dos que julgam quando a gente fala de adubação aqui em matéria de, principalmente adubo orgânico caseiro, são pessoas que já usaram muito, mas hoje se utilizam do químico ou dos comprados e acabam denegrindo o adubo orgânico caseiro, que na maioria das vezes é composto, esses vendidos, tipo bocashi e outros, são vendidos, mas é o mesmo ingrediente que a gente usa em casa. É o mesmíssimo ingrediente que a gente usa em casa. Tá ok? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.
não se esqueçam, né? Dá aquela forcinha pro canal, para ele crescer um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Hoje falamos da nossa magricela, a intermédia. Essa é uma intermédia tipo, essa é uma intermédia cerulha, mais suave, ó, tá vendo? Ela é quase toda branca, mas ela tem um flameadinho aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, na ponta do labelo, mas mais azulado, então por isso que ela é meio cerulha, tá? Como temos também as pintalgadas, né, que são as puntactas, temos a Akine, tem várias, temos a mais rosadona, que é um rosado bem mais forte, ao invés de ser assim, ó, aqui é um branco meio com um sopro de rosado, temos ela bem rosada aqui, mas não deixa de ser intermédio, são variações dessa planta. Tá ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração e qualquer dúvida, os comentários estão lá para vocês darem sugestões, deixarem algum comentário sobre Wilson, olha, você falou sobre isso, mas eu não entendi muito bem, dá para você dar mais uma explicação? Se eu puder responder pelo comentário a dúvida da pessoa, eu respondo. Se eu ver que vai ficar meio complicado, eu venho e faço um vídeo mostrando para vocês e tentando tirar a dúvida de vocês, porque eu quero que vocês tenham esse resultado aqui. Tá ok? Esse jardim de flores aqui, de botões para abrir e vigor nas suas plantas. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente!